Meu nome é Denner e hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo para o canal Xenocosmos e eu vim falar sobre um projeto de leitura que eu desenvolvi para mim mesmo nesse ano de 2018. Eu tenho um costume de sempre anotar as leituras que eu faço num caderno. Eu anoto desde 2011, só que nesse ano de 2017 foi a primeira vez que eu fiz um levantamento sobre as leituras e do que eu li, e eu percebi uma coisa que me deixou meio incomodado, assim. Eu li um total de 56 livros. Desses 56 livros, somente 15 eram mulheres. Todos os outros livros foram escritos por homens. E desses 56 livros, 29 foram livros de norte-americanos. Todos os outros eram de outros países variados, mas 29 foram de autores norte-americanos. Aí, com isso em mente, eu decidi desenvolver esse projeto para que nesse ano de 2017 eu leia mais homens e mais autores de outros países que não autores norte-americanos. Então, eu chamei esse projeto de Volta ao Mundo em 12 livros. Então, eu selecionei os seis continentes e selecionei dois autores para cada continente, um homem e uma mulher. Então, os continentes foram a África, a América do Norte, a América do Sul, a Ásia, a Europa e a Oceania. Aí que eu vou apresentar para vocês os livros que eu selecionei para cada uma dessas categorias e convidá-los a ler comigo também. Vamos lá? Bom, então o primeiro livro que se passa na África é de uma autora ganesa que se chama O Caminho de Casa, da Yagyasi, acho que assim se fala o nome dela. E o livro, ele conta a história de uma personagem que, até onde eu entendi, pela sinopse, ela saiu de uma tribo africana no século XVIII e, num dado momento, ela começa a ver a perspectiva dos Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos, e a autora faz uma análise e apresenta a perspectiva sobre a escravidão dos dois lados, tanto da África, dessa tribo africana, quanto dos Estados Unidos. O próximo livro é um livro de um ganês que se chama Chinua Achebe, que se chama O Mundo se Despedaça, é o nome do livro dele. É um livro super importante para a literatura africana e conta a história sobre a invasão dos colonizadores no continente africano e o início da dissipação da cultura tribal na África em detrimento da cultura, né, dos colonizadores. Então é a mudança da religião tribal para o cristianismo, a mudança de cultura e como isso se refletiu dentro da sociedade africana. A próxima categoria são os dois autores do continente norte-americano. Então, para a escritora mulher, eu escolhi a Gertrude Stein com o livro A Autobiografia de Alice B. Toklas. Esse livro conta a história da Gertrude Stein, e ela conta a vida dela com a parceira que ela tinha na época, que é essa Alice, só que ela não conta do seu ponto de vista, ela conta do ponto de vista da Alice, contando como era o relacionamento delas. E o que me deixou muito interessado nesse livro é que ele conta a história da vida delas, da casa delas em Paris, e do ciclo social que elas tinham contato com o Fitzgerald, com o Picasso, com, enfim, vários nomes influentes da cultura, tanto da literatura, artes plásticas, música e tal. Faziam parte desse meio, até por causa do cenário de Paris na época. E eu fiquei muito interessado, principalmente por causa do filme Meia-Noite em Paris, que é um dos meus filmes preferidos, que mostra muito esse cenário dela, a casa dela, ela e como era essa relação com esses vários artistas. E eu fiquei muito interessado para saber mais sobre a história dela e desse relacionamento que ela tinha com essa Alice, que eu não conheço, mas vamos conhecer a partir da leitura, né? E para o autor masculino também eu escolhi um norte-americano, que é o Ernest Hemingway, que eu também nunca li nada dele, que foi o livro Paris é uma Festa. Eu escolhi esse livro basicamente pela mesma razão que eu escolhi do livro da Gertrude Stein, que eles coexistiram no mesmo período de tempo, no mesmo cenário, e o círculo social deles era basicamente o mesmo. O Ernest Hemingway, inclusive, aparece também, é um dos personagens principais no livro do filme do Meia-Noite em Paris.
Então eu estou muito curioso para fazer essas pontes entre o filme, que eu adoro, e esses livros, que eu acho que vai mostrar muita coisa que foi mostrada naquele filme também, mas com uma forma menos ficcional, né? Acho que vai ser uma coisa mais biográfica esses livros do que ficcional. Posso estar errado, porque eu realmente peguei esses livros assim meio no aleatório, sem ler muito sobre eles, para eu ter a surpresa enquanto eu for lendo. A próxima categoria são os dois autores sul-americanos, que eu escolhi uma brasileira e um mexicano. A autora brasileira se chama Ana Maria Gonçalves e ela escreveu o livro Um Defeito de Cor. Eu ouvi falar sobre esse livro de uma reportagem que o Fantástico fez na televisão, que foi a indicação do ator Wagner Moura. Não, Wagner Moura não. Esqueci o nome dele, mas a indicação que ele fez desse livro e conta a história de uma mulher idosa, quase cega, africana, que ela sai da África e vem para o Brasil em busca de um filho que ela perdeu há muito tempo. Esse livro é um calhamaço, ele tem acho que mais de 1000 páginas e ele conta essa história dessa viagem dela e vários flashbacks contando a história sobre a vida dela, sobre a colonização, sobre o que ela passou durante a vida dela. Então parece ser um drama bem legal. Um drama bem legal soa meio estranho, mas um drama bem interessante. Pronto, vamos botar assim e fica melhor. Já pro autor homem, eu escolhi o livro Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo. Esse livro eu peguei ele sem saber absolutamente nada sobre ele. Inclusive, a única informação que eu tenho foi o que eu pesquisei agora para gravar esse vídeo, que diz o seguinte: é uma história de amor desmensurado, desesperado e belo, também uma história de injustiça e uma outra de vingança. Um romance conciso que se passa no México. Então, é o que eu posso compartilhar com vocês no momento. Então, quando eu ler esse livro, eu volto para dizer para vocês o que eu achei sobre ele. Partindo agora para os autores asiáticos, eu escolhi duas autoras. Essas são duas mulheres, eu não escolhi um homem nessa categoria. A primeira é uma autora indiana, que se chama Arundhati Roy. E o livro dela se chama O Deus das Pequenas Coisas. Eu já li esse livro, foi o primeiro livro que eu li agora em janeiro desse projeto. E é uma história muito bonita, muito interessante, ela é narrada de uma forma bem diferente. Tem vídeo aqui no canal sobre ele, então você pode clicar aqui para ir assistir o vídeo. E eu já comecei o ano muito bem com esse projeto, porque foi uma leitura da qual eu gostei bastante. E que me deu uma perspectiva sobre um outro país que eu não tinha, que eu fiquei muito surpreso, e o que me deixou mais feliz ainda, porque esse é o objetivo principal desse projeto para mim, que é conhecer novos escritores e novas culturas, que não aquele norte-americano que todo mundo conhece da maioria dos livros que a gente acaba lendo. E a outra autora é uma autora sul-coreana que se chama Kim Yoon-shin Ki? Kim Yoon-soo Kim. Algo assim. Que se chama Cuide da Mamãe, por favor, cuide da mamãe, é o nome do livro. E ele conta a história de um casal que eles moravam numa cidadezinha bem pequenininha do sul da Coreia. Que eles viajam para visitar os filhos que moram em Seul, numa cidade muito maior, ela e o marido. Só que na estação de metrô, quando eles desembarcam lá, quando eles saem, desembarcam na estação de metrô, o marido segue em frente e a mulher fica para trás e ele não percebe. Eles acabam se perdendo e a mulher fica desaparecida. Aí a história é sobre o ponto de vista do marido, dos dois filhos e até da senhora que desaparece. E a partir desse plano de fundo, desse cenário, a gente começa a descobrir a história de toda a família. Então parece que tem toda uma questão cultural da Coreia e como são os costumes deles lá. E até a história da própria família, que parece pela sinopse que eles passam a começar a se conhecer melhor a partir desse desaparecimento da mãe. A próxima categoria de leitura seria os autores europeus. Então eu selecionei uma autora mulher que é francesa, que é Marguerite Duras, e ela escreveu O Amante. Ele é um livro bastante famoso e bastante premiado, e ele conta a história de um romance de uma garota por um outro cara, que isso acaba tendo consequências dentro da família da própria garota, que aos poucos, a partir desse relacionamento, a gente começa a conhecer um pouco sobre o relacionamento dela com a própria família. Então o plano de fundo parece ser esse relacionamento dela com esse cara, que por consequência disso a gente conhece a própria história dela através de flashbacks.
Já para o autor masculino, eu escolhi um italiano que se chama Giordano Paolo, que escreveu um livro que se chama A Solidão dos Números Primos, que também parece ser um drama. Nossa, olhando assim, muitos livros que eu escolhi para essa maratona são dramas, né? Tomara que eu não termine o ano deprimido, mas enfim. Que conta a história de dois personagens, um menino e uma menina, que eles cresceram sofrendo vários tipos de abuso infantil, mas eles não se conheciam, eles não são parentes nem nada, mas eles cresceram com vários tipos de sequelas psicológicas, por assim dizer, de coisas pelas quais eles passaram quando eram crianças. E num dado momento eles se conhecem já adolescentes e desenvolvem um relacionamento entre eles, um relacionamento de amizade, não necessariamente amoroso, não deixa claro isso na sinopse. Mas o menino da história, o homem, já no caso, né, passam-se alguns anos, ele recebe uma proposta de emprego e vai trabalhar muito longe, então eles acabam se separando. Então, pela sinopse, dá de perceber que é uma história de desenvolvimento de personagens e como a pessoa lida com traumas psicológicos em relacionamentos amorosos e de amizade, de pessoas do seu convívio, apesar de todas as sequelas que você pode ter pela sua própria história. Parece ser um livro bem bonito. Eu já ouvi uma pessoa, há muito tempo atrás, não sei quem, me recomendou esse livro e realmente falou que é uma história muito bonita. E a última categoria é a categoria da Oceania. Para essa categoria eu escolhi dois autores, um homem e uma mulher também, os dois são da Nova Zelândia. A mulher se chama Carrie Home e o livro dela se chama The Bone People. Não tem ainda tradução para o português e eu também peguei esse livro sem saber absolutamente nada sobre ele. O que eu posso dizer é o que eu encontrei na sinopse para trazer para vocês, que diz o seguinte: Carrie Home criou aquilo que é ao mesmo tempo um mistério, uma história de amor e uma ambiciosa exploração da zona em que a Nova Zelândia, Maori, e a europeia se encontram e embatem-se e por vezes fundem. Parece ser uma história de uma personagem, essa Maori, que por algum motivo ela passou da Nova Zelândia para a Europa e parece ser um romance em que faz algum tipo de análise da cultura desses dois locais, mas eu posso estar completamente errado. Então, se você já leu esse livro, comenta aí embaixo para mim, para eu saber do que se trata, porque eu achei bem pouca informação baseado em sinopse assim sobre esse livro. E o outro livro também em inglês é do autor Patrick White, como eu disse, ele também é da Nova Zelândia, e o livro dele se chama The Riders in the Chariot, que também parece ser um romance que trata de algum tipo de interrelacionamento de personagens. Ele trata de três personagens diferentes: uma mulher religiosa, um sobrevivente do Holocausto, um artista plástico indígena e uma criança herdeira. E o livro parece ser sobre o relacionamento dessas quatro pessoas e como elas se correlacionam a partir de um dado cenário específico que elas têm em comum. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham se interessado por participar. Quem quiser, eu tenho os livros já selecionados com as versões em e-book para eu ler no Kindle. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito vago, porque eu realmente não escolhi. Eu realmente escolhi não saber muito sobre os livros que eu queria ler, porque eu queria que realmente fosse uma experiência diferente. Que eu fosse para os livros sem saber nada muito sem saber muito sobre a história, nem sobre os autores. E eu já percebi que foi algo positivo pelo livro que eu já li, que foi o livro da autora indiana. Eu fui sem saber absolutamente nada sobre ele, tive uma visão da Índia que eu não esperava, que eu não conhecia, que eu não imaginava que existia ainda até hoje. Tive contato com um tipo de escrita que eu ainda não tinha lido nada como aquilo antes. Então foi uma experiência surpresa muito agradável que eu espero que se repita ao longo do ano com esses livros. Então, um método de escolha vai ser bem aleatório. Eu peguei os livros e coloquei num potinho, nesse potinho aqui. Então, uma vez por mês eu venho e seleciono um livro para eu ler naquele período. Então, não tem nenhuma ordem específica, não. Eu vou por sorteio mesmo, porque eu sou uma pessoa meio indecisa. Então, eu prefiro apostar na sorte. Então é isso, pessoal. Um beijo grande e até o próximo vídeo.